Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre maus tratos a idosos e para isso recebemos o Dr. José Manuel Ferreira. O Dr. José Manuel Ferreira é especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é mestre em medicina baseada em evidências pela Escola Paulista de Medicina e professor adjunto de geriatria do curso de medicina da Unisa. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, Dr. José Manuel. Obrigado a você, Rosângela, pelo convite. Gostaria de dizer que para mim é um prazer participar mais uma vez do seu programa e falar novamente sobre a questão do envelhecimento e hoje sobre um tema bastante importante que é a questão dos maus tratos em idosos. Com que idade a pessoa é considerada um idoso? Olha, a gente segue o critério da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que nos países desenvolvidos, o indivíduo ele é considerado idoso a partir dos 65 anos de idade. Já nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, o indivíduo ele é considerado idoso a partir dos 60 anos de idade. Então aqui pra gente, nós consideramos a partir dos 60 anos. E é difícil a convivência com idosos? Não é difícil se nós entendermos o processo de envelhecimento, né? Mas, como o tema hoje é a questão do maus tratos, a gente fala em convivência com idosos em termos de convivência domiciliar, né? E aí, a convivência domiciliar, ela vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo da relação que esse idoso tem com a família, dependendo da relação que ele cultivou ao longo da vida dele com essa família. Qual a definição de maus tratos em idosos? Maus tratos, assim, seria um ato único ou repetido, né? Ou ausência de um ato, por exemplo, a ausência de um cuidado, né? Que leve o indivíduo a uma situação de sofrimento, a uma situação de angústia, a uma situação de sequela. Os motivos pelos quais ocorre isso existem vários, né? Existe uma das que a gente fala de teoria da situação do estresse ocasional, situacional, né? O indivíduo, ele é demenciado, ele tem um alto grau de dependência, né? E ele exige muito do cuidador, né? Então o cuidador tem que se dedicar muito a esse indivíduo numa relação onde o cuidador ele dá muito e recebe quase pouco ou quase nada. Então isso com o passar do tempo vai desgastando demais o cuidador, né? E vai facilitando, vai propiciando o aparecimento do maltrato ou da agressão. Uma outra motivo pelo qual o maltrato pode acontecer é quando a relação entre o cuidador e o idoso ou o vitimado, né, ela é uma relação onde não existe amor, né, não existe afeto. Então o cuidador, com o passar do tempo, ele começa também a se desgastar porque ele não tem um relacionamento afetivo. E uma terceira explicação possível seria a questão dos conflitos de gerações, né? Então, assim, se não é passado de uma geração para outra que a gente tem que cuidar dos mais velhos, né? Então, a geração que vem vindo não vê eu cuidando do meu pai, ele fatalmente não vai cuidar de mim também, né? Essa falta de educação entre gerações. E uma causa muito comum, e eu acho, ao meu ver, é a causa mais comum, é a falta de conhecimento do problema, né? Nós vamos ver aqui que muitas vezes o maltrato ele acontece, ou mesmo a agressão, acontece de forma oculta, né? O idoso está sendo agredido e não sabe que está sendo agredido, ele está sendo maltratado e não sabe, e o cuidador às vezes está maltratando e não tem consciência disso, porque não conhece o problema, não conhece as nuances do problema, ele não foi educado, não foi treinado, né, para reconhecer quando a coisa está saindo um pouquinho da situação normal. E qual a prevalência, ou seja, a frequência desse problema? Então, quando a gente fala em termos de prevalência, isso é uma coisa muito complicada, porque é muito pouco estudada a questão dos maus tratos em idosos. A gente estuda-se muito pouco, né? De uma maneira geral, no mundo inteiro, essa prevalência ela oscila de 5% a 10%. Então, quer dizer, de cada 100 idosos no mundo inteiro, 5 a 10 são maltratados ou agredidos de uma maneira ou de outra, né? Mas esse número, eu acho, não acredito muito no seu número, eu acho um número difícil de a gente levar em consideração, porque existem poucos estudos e os estudos que são feitos, eles são metodologicamente mal conduzidos.
Né? Por que metodologia de mal conduzidos? Como é que o pessoal estuda, faz um levantamento de prevalência de maus tratos em idosos? Né? Através de questionários. Né? Através de questionários onde a suposta vítima ou o suposto agressor é que vai preencher. Né? Então, se o cuidador é que vai preencher o questionário, ele não vai colocar lá respostas que possam incriminá-lo, ou que possam levar alguém a deduzir que ele é um maltratador ou um agressor. Então, o que acontece? O idoso, às vezes, ele não se queixa, no questionário ele não coloca lá porque ele vai estar denunciando, bem ou mal, é um parente próximo dele, às vezes é o filho. E a gente nota muito isso no nosso dia a dia no consultório. Né? A gente vê que assim, o filho está assim, descaradamente maltratando o idoso e a gente fala, olha, né, isso não está certo, né? Eles falam, não, mas é meu filho, doutor, é meu filho, o que a gente vai fazer, eu tenho dó dele, o senhor sabe como é que é o coração do pai, então vocês já percebem de cara. Então, ele tende a minimizar o problema para não incriminar o parente próximo. Ou ele depende tanto do cuidador que ele fica com medo de que aquele cuidador se revolte contra ele e pare de cuidar dele. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. A Unisa fez uma parceria com o projeto Desmitificando o Direito, que acontece em diversas livrarias Saraiva, em São Paulo. Nós acreditamos muito no papel das instituições para cultivar e fortalecer uma nova cultura de direito. Então, a Unisa está inovando, acreditando que é importante não só o ensino que está dentro da universidade, mas o olhar para fora, né? O que está fora dos bancos acadêmicos, para ver o que se pode acrescentar. Nesta edição, foi discutida a nova lei de biossegurança. Essa palestra surgiu de uma troca de ideias com a doutora Carmela, que tem o projeto de desmistificar o direito, e eu achei interessante colocar em termos mais claros o que seria o nascituro, o embrião pré-implantatório, quais eram as consequências do artigo 5º da Lei de Biossegurança. Essa lei foi sancionada em novembro de 2005 e trouxe algumas mudanças em relação a pesquisas genéticas. Acredito que a grande inovação seria mesmo o artigo 5º, e fazendo com que haja no futuro a possibilidade de você conseguir tecidos, partes do corpo e órgãos sem a rejeição. E também que haja a possibilidade de cura de moléstias que são incuráveis. Conversamos com o público para saber o que eles acharam da palestra e os assuntos que eles consideraram mais importantes para a sua vida e seu aprendizado. O projeto ocorre todos os meses, trazendo temas diferentes a cada edição, permitindo que não só os estudantes, como os leigos aprendam um pouco mais sobre o direito. Esse é o objetivo, que todos tenham acesso a esses eventos aqui. Esse projeto é um projeto gratuito, então qualquer pessoa pode participar, e a Unisa aqui está nos dando esse espaço, que a gente é muito agradecido e ficou muito feliz de contar com a presença dos estudantes, e a gente quer ver mais alunos aqui também participando. Estamos conversando sobre maus tratos a idosos com o Dr. José Manuel Ferreira. Dr. José, quais os tipos de maus tratos mais frequentes nos idosos? Essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente fala de maus tratos, né, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a questão da agressão física. Né? O idoso literalmente sendo espancado, né, apanhando. E esse é um tipo de agressão física. Então é o espancamento, né, o idoso que toma pontapé, o idoso que ele é mobilizado de maneira muito agressiva. Né? Agora, nós temos outros tipos de maus tratos que são muito mais frequentes do que a agressão física,
e que passam desapercebidos porque o pessoal não são orientados a enxergar, não são treinados a enxergar esse tipo de problema. Por exemplo, nós temos os maus tratos chamados psicológicos, né? Então, o familiar, ou o cuidador, o agressor, é aquele indivíduo que grita com o idoso, né? Que ridiculariza o idoso, né? Que você é um burro, né? Você não está vendo, você é um surdo mesmo, você não entende. Então, assim, que diminui muito a autoestima. Isso deprime, provoca depressão, né? Isso entristece o idoso, né? Então, esses são os maus tratos chamados psicológicos. Nós temos também, por incrível que pareça, os maus tratos sexuais, né? Principalmente de quem já trabalhou em regiões de extrema pobreza, isso acontece, né? O abuso sexual em idosas. Parece uma coisa muito bizarro, muito absurdo, mas a gente vê, né? O maus trato, talvez o tipo de maus trato mais frequente que nós encontramos no dia a dia é a negligência. A negligência, o que vem a ser o maus trato da negligência? É você deixar de fazer alguma coisa que satisfaça, algum cuidado que satisfaça uma necessidade básica do idoso, né? Por exemplo, o indivíduo ele é acamado e ele precisa trocar a fralda dele quando ele evacua ou urina, né? E aí o familiar não deixa, não troca em tempo certo, né? Deixa esse idoso evacuado. Ou ele precisa tomar remédio nos horários certos e as pessoas não dão o medicamento no horário certo. A alimentação não é feita de maneira correta. Uma coisa que a gente vê muito nesse tipo por negligência é a questão da alimentação e da hidratação. Porque esses indivíduos, eles têm um ritmo de alimentação, um ritmo de ingestão de líquido diferente, né? Eles bebem ou comem em intervalos muito curtos e em pequenas quantidades. Então tem que alimentar, tem que oferecer líquido constantemente, né? E muitas vezes o familiar negligencia isso, né? E o idoso às vezes acaba indo parar no pronto-socorro, indo parar no hospital, às vezes sendo internado por conta de desidratação, de desnutrição. Cuidados básicos. Cuidados mesmo. básicos. Então, assim, a negligência, deixar de realizar um ato, de realizar um cuidado que possa melhorar a qualidade de vida é um maltrato por negligência. Esse é o mais comum, né, visto no seio doméstico. Um outro tipo de maltrato muito frequente e importante é o abandono, né? O abandono onde? Abandono em casa, né? Aquela família que todo mundo sai e deixa o indivíduo sozinho, e aí às vezes ele é um indivíduo que tem dificuldade de deambular, né? Ele está sozinho, ele tem sede, ele tem vontade de ir ao banheiro, ele resolve fazer isso sozinho e acaba caindo, né? Muitas vezes se fraturando ossos, né? Um tipo de maltrato por abandono que a gente vê muito no nosso dia a dia é o abandono no hospital, né? O familiar que coloca o idoso no hospital e depois não quer tirar mais, né? Não quer, muitas vezes não vai visitar o idoso, né? A gente precisa falar, olha, venha visitar. É um abandono mesmo. É um abandono. Então, a sensação de solidão, né, é muito grande. Um outro tipo de maltrato, e que a gente vê também com bastante frequência, que é bastante frequente e é muito revoltante, eu diria, é a questão dos maus tratos financeiros, né? É o filho, é o neto, muitas vezes é o sobrinho, ou um cuidador que aparece e começa a manipular o dinheiro do idoso, né? Muitas vezes, assim, impedindo mesmo de gerir o seu próprio dinheiro, né? Eles forçam o idoso a vender propriedades, né? Forçam o idoso a passar procurações em nome deles, força o idoso a transferir dinheiro para a conta deles, né? Com as mais variadas desculpas possíveis, né? Que vão desde me dá aqui que eu vou comprar o seu remédio, eu vou fazer isso para você, até assim, eu estou em sérias dificuldades financeiras, eu preciso de ajuda, e conto as histórias mais dramáticas possíveis e convencendo o idoso, né? A gente vê muito esse tipo de maltrato em idosos que moram sozinhos e que são viúvos ou viúvas, né? Então, sempre aparece um companheiro que, assim, do nada, que se apaixone e quer viver com eles, né? Ou sempre aparece um cuidador aí que resolve
também. E vai se infiltrando ao lado do idoso e quando vê está desviando recursos financeiros desse indivíduo idoso. Tudo em nome da administração, né? Em nome do vou ajudar, né? Então, maus tratos financeiros também a gente vê com bastante frequência, é muito comum e esse é, como eu falei, até revoltante. E quais idosos são mais propensos a sofrer algum desses tipos de agressão e maus tratos? Realmente existe um perfil, né, de idoso que pertence ao maior grupo de risco, né? E aí, assim, lidera disparado, né, aqueles idosos que têm alto grau de dependência, que estão acamados. Então, esses dependem muito do cuidador, esses dependem muito do familiar. Quase que totalmente. 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 Né? Então, e aí a chance desse indivíduo ser maltratado num momento ou outro é muito grande, né, porque ele depende completamente. Um outro tipo de idoso muito propenso ao maltrato é o indivíduo idoso demenciado. Tem doença de Alzheimer, né, que tem demências por outras causas. Esse indivíduo, além da falta de memória, do prejuízo cognitivo, esse indivíduo ele tem alterações de comportamento muitas vezes. Então, é um indivíduo que, com frequência, ele pode ficar agitado, né, ele pode ficar confuso, né, pode alucinar. E às vezes até o próprio idoso assumir uma postura mais agressiva. E aí o cuidador, se ele não está preparado para viver com esse tipo de situação, ele também acaba ficando nervoso e gerando aí a questão do maltrato ou mesmo da agressão. Né? E aí eu costumo dizer, nesse tipo de caso, muitas vezes a gente não consegue nem culpar o cuidador, porque às vezes é um filho único que fica 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês junto com aquele idoso, e que também é um indivíduo que tem emoções, né, que muitas vezes acaba... a sobrecarga e o estresse emocional em cima desse cuidador é muito grande e muitas vezes ele acaba perdendo a cabeça. Né? Nós vamos assistir um vídeo agora e depois eu quero que você me diga o que fazer para evitar ou minimizar esse tipo de problema. Se você pensa que envelhecer é deixar de aproveitar a vida com tudo de bom que ela oferece, está enganado. É possível envelhecer com arte sem passar o resto de seus dias à toa na vida para ver a banda passar. O nosso grupo tem uma qualidade de vida muito boa, porque nós fazemos de tudo um pouco. Fazemos hidro, passeamos, passamos dias fora, viajamos juntas. Às vezes as viagens são dos casais, viagens mais longas. Então esse convívio social nosso é ótimo. Eu acho que na minha idade isso é muito importante. Milhares de mulheres descobrem uma nova atividade a cada dia, seja na carreira ou simplesmente a mudança de rotina. A importância da terceira idade, tá fazendo uma atividade física, tá? Somente a hidroginástica, que é um trabalho feito dentro da água, que tem baixo impacto, trabalha a coordenação, relaxa. Tem o seu lado social, né? E o lado de cardiorrespiratório mesmo, que elas estão trabalhando. O nosso grupo da Hidro, só de senhoras, é um grupo muito bom. Sou muito respeitada por todos, felizmente. E minha vida normal dentro de casa é uma rotina normal. Em casa eu faço tudo, só tenho faxineira. O resto sou eu que faço, com muito prazer. E vivo muito feliz com tudo. Com meus 82 anos, estou feliz da vida. Esportes, grupo de amigas, tricô em boa companhia. Elas não têm o menor interesse em disfarçar os anos vividos e encaram tudo com bom humor. Qual a sua rotina aqui no clube? Praticar vôlei, tamborel e hidro. Isso é muito bom? Demais da conta. Envelhecer com qualidade. Com certeza, é muita qualidade. Pequenos prazeres, atitudes simples para a pessoa sem nenhuma pressa de se aposentar. São formas de abrandar os sinais da passagem do tempo e garantir uma velhice saudável e cheia de vida. Nós temos uns almoços mensais que são as aniversariantes. Também nós fazemos viagens de bate-volta, ou casa de amiga, ou sítio, ou vamos ao teatro à noite. A gente faz uma série de eventos próprio da nossa idade, né? Então, doutor José, essa matéria mostrou um pouco de qualidade de vida para os idosos. Seria esse o ideal? Quando a gente fala em questão dos maus tratos, né,
e nós vimos aí que o grande fator de risco para o idoso ser maltratado é ele ter um nível de dependência muito grande com relação ao seu cuidador. E aí a melhor coisa a ser feita é tentar manter esse indivíduo idoso com autonomia, com independência, né, funcionalmente bem. Então, assim, esse indivíduo ele é capaz de tomar decisões sozinho, ele é capaz de executar as decisões que ele tomou. Né? Então, com isso, ele vai depender muito pouco de outras pessoas. Né? E vai se relacionar de maneira muito positiva com as outras pessoas. Então, a chance desse indivíduo sofrer maltratos diminui bastante. Né? Isso é o que nós chamamos de prevenção primária. Né? Prevenção primária, o indivíduo não sofre maus tratos, a gente tenta fazer de tudo para que ele não sofra ao primeiro ato. Né? E como identificar os idosos que estão sofrendo maus tratos? Isso é bem interessante, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Tanto no hospital como no consultório, né? Então, na consulta a gente já consegue ter algumas pistas, né? Porque senta lá na nossa frente lá o idoso e o familiar. Né? E eu quando falo nós é porque meu dia a dia é no consultório médico, mas a questão do maus tratos é uma questão gerontológica. Né? Então, não precisa ser necessariamente médico para conhecer o problema. A priori, todos aqueles indivíduos que lidam com o idoso, né, lidam com a questão de envelhecimento ou no seu dia a dia interagem com o indivíduo idoso, deveriam conhecer o tema, né, deveriam conhecer o problema para poder estar atentos e conseguir suspeitar quando essa situação está acontecendo. Né? Bom, mas lá no consultório, no nosso dia a dia, a gente nota, às vezes, mal começa a consulta, os dois já começam a discutir. Então você vê que eles já não se entendem, né, nem na frente do médico. Né? Não tem mais controle. Né? Você vê, e muitas vezes o filho é um filho possessivo, um filho que ele toma ele dá ordem, ele fala, ó, senhor cala a boca, peraí que eu vou falar. Sou eu que vou falar, o senhor não sabe de nada. E você vê que ele consegue intimidar. Né? O idoso, ele perde então assim, ele vai abrir a boca, o filho, o familiar, sei lá, o cuidador que está junto, ele se interpõe, ele faz prevalecer, né? E aí o idoso, você vê que o idoso ele se retrai, né? E de uma maneira bastante, com medo mesmo. Né? Então assim, isso indica que a situação pode estar ocorrendo ali de um jeito ou de outro, uma questão de maus tratos. Mas assim, por exemplo, a gente suspeita que ocorre maus tratos por agressão quando o indivíduo idoso ele chega com hematomas inexplicáveis, né? Ele aparece ferimentos que é o olho roxo, que ninguém sabe dizer direitinho como é que foi que aconteceu, a história é confusa e ele também tenta, parece que os dados não casam, né? Então isso faz a gente suspeitar que quando está acontecendo a questão dos maus tratos físicos. Mas o tipo mais frequente, e é isso que a gente vê bastante, é a negligência. Então, e como é que eu vejo negligência? É aquele indivíduo idoso que chega desidratado, assim, toda semana ele é internado com desidratação comum. Né? Então, assim, negligenciar a hidratação desse indivíduo idoso. Um indivíduo que, assim, que emagrece, que desnutre. Né? Com frequência, sendo que ele poderia estar melhor alimentado. Às vezes, essa doença, esse problema que ele tem, não levaria, por si só, não levaria a essa situação, a não ser que ele não fosse devidamente alimentado. Né? O indivíduo que ele é trazido para o hospital em condições precárias de desidratação, de desnutrição, e cheio de úlceras de pressão. A úlcera de pressão, ela aparece porque o indivíduo fica muito tempo numa posição só. Né? Então, aparece porque ninguém em casa tomou cuidado de mobilizar esse indivíduo idoso. Né? Em casa tomou cuidado de virar de um lado, virar do outro, não deixar aparecer. As feridas muito mal cuidadas. Né? Você vai examinar, as feridas, além de estarem presentes, estão muito mal cuidadas, cheias de secreção, infectada. Né? Então, assim, isso são sinais bastante nítidos de que esse indivíduo está sofrendo maus tratos por negligência. Relato do familiar relatos de familiares que estão percebendo que da noite para o dia começou a sumir dinheiro do idoso. Né? Antes ele conseguia comprar isso com muita facilidade, agora ele fala para a gente que ele não tem mais dinheiro. O dinheiro dele acabou, então o dinheiro está sumindo. Da noite para o dia apareceu um indivíduo lá e o indivíduo que teoricamente está tomando conta dos medicamentos dele e desde então o remédio nunca dá no tempo certo, está sempre tendo que comprar mais. Né? A gente foi vender um terreno que ele tinha,
foi ver o terreno, não estava mais lá porque ele passou uma procuração para uma outra pessoa que aí vendeu, né? Assim, as contas bancárias já não estão batendo mais. Antes o dinheiro sobrava para pagar todas as contas da casa. Hoje o dinheiro já não dá mais, ficam contas sem pagar, algumas contas atrasam. Né? Isso são indícios de maus tratos financeiros. Né? O idoso, da noite para o dia, ele fica deprimido, ele começa a ter alterações psicológicas, né? Ele fica retraído, ele chega em consulta, principalmente se for um paciente demenciado, a gente vai abordar esse indivíduo, ele se retrai tudo. Eu tive uma paciente assim, era uma paciente demenciada, quando eu ia chegando perto para examinar, ela começava a gritar, e aí eu colocava a mão nela, examinava, mas ela só está sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Porque assim, o ato de chegar perto dela, acho que ela já sentia a agressão. E ficou traumatizada. Infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu gostaria que você desse algumas dicas para familiares que estão vivenciando este momento. Então, a dica que eu dou é o seguinte, a questão do maus tratos, na maioria das vezes, ela não é intencional. Ela não é intencional. Ela ocorre no familiar e muitas vezes causa uma negligência porque os cuidadores, porque os filhos não conhecem o problema, não sabem que existe a questão da negligência, não sabem que existe a questão da autonegligência, né? Então, eu acho que a gente deveria informar, informar. Hoje em dia a gente consegue ler bastante isso na internet, a questão dos tratos idosos.